paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Como vocês têm passado? Tiveram uma boa semana? Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Amém. Hoje é o culto de Santa Ceia. Amém? Amém. Momento onde a gente se assenta na mesa com o Senhor, né? Há várias formas de interpretar, há várias formas de sentir, há várias formas de praticar, há linhas teológicas que diz que a ceia tem que ser feita assim, que diz que a ceia tem que ser feita do outro jeito, mas a palavra de Deus, ela é clara. Quando Jesus diz que este é o meu corpo, e aí vai ter aqueles que acreditam que o pão se torna fisicamente o corpo de Cristo, e vai ter aqueles que acreditam que o suco de uva se torna o sangue de Cristo. Então tem várias linhas de interpretação, mas hoje nós vamos ver o que a Bíblia Sagrada nos diz a respeito da Santa Ceia do Senhor, amém? Abrem suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, e nós vamos ler a partir do verso 17. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga-se. Não tedes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é o apóstolo Paulo, falando com a igreja de Corinto. E eu quero glorificar e exaltar ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele me concede, por mais essa oportunidade que Ele dá a cada um de nós. A soberano Deus e eterno Pai, convenha que eu diminua para que o Senhor cresça. Meu Deus, fala, Pai, fala aos nossos corações nesta noite. Meu Deus, nós estamos aqui porque cremos que aqui o Senhor nos trouxe. Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade para agir e Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Ó Deus, Senhor, nós estamos nesta noite e a Tua palavra nos fala que é em memória de Ti. E nós viemos, Pai, meu Deus, para fazer em memória de Ti a Tua vontade e o Teu querer. Meu Deus, vai de encontro, Pai, aos nossos corações, às nossas necessidades. Senhor, que nós possamos, Pai, sair daqui fortalecidos no Senhor. Senhor, e o voto que eu faço a Ti é que eu o louvarei ainda mais em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias ao Senhor. Irmãos, mais uma vez eu ministro a palavra do Senhor subordinado ao Espírito Santo de Deus, e eu vou me ater a um tema: o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. A narrativa do texto que agora lemos, os versículos, vai nos mostrar o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto. E naquela época existia uma festa, e essa festa era a festa ágape, que significa a festa do amor. E é uma festa que foi instituída para eles se reunirem antecipadamente e ali comerem, ali beberem, ali terem um tempo de comunhão. Só que o apóstolo Paulo, a partir do verso 17, nos mostra que a igreja de Corinto começou a tomar uma outra direção. Começou a fazer totalmente ao contrário. E uma festa que era uma festa de comunhão, uma festa do amor, uma festa onde os irmãos era para se unir
começou a haver separações. Começou a haver extinção de pessoas, rejeição de pessoas. Os ricos se reuniam e ali levavam os seus banquetes, e na hora da comunhão eles iam à frente e comiam. Aí eles comiam as comidas deles, eles bebiam as bebidas deles. E a gente leu que os pobres que não tinham nada ficavam com fome. Mas qual era o objetivo dessa festa? Era simplesmente unir. Era uma festa da união. Era uma festa onde os irmãos eram para estar todos unidos. Era uma festa que era para eu trazer um prato, o outro trazer outro prato, o outro trazer um prato, e aí a gente está ali tendo um compartilhamento de alimento. Ô meu irmão, olha que legal, eu trouxe um bolo, você trouxe uma torta. Ah, deixa eu provar da sua torta, que torta maravilhosa. Pois não, estava acontecendo tudo ao contrário. Aquilo que foi instituído para unir estava separando. Cada um querendo fazer do seu jeito, cada um querendo ter a sua verdade. E é o cuidado que nós, como Igreja de Jesus Cristo, precisamos ter. Porque se Deus dá uma direção, aquela festa era para se pendurar, era para estar existindo nos dias de hoje. Se ela não fosse feita de uma forma humana, o homem tivesse deturpado, se o homem não tivesse perdido a direção. Deus, ele sempre vai dar uma direção para o homem, mas cabe ao homem seguir ela ou não. Deus sempre vai nos dar um caminho, mas cabe a mim e a você seguir esse caminho ou não. Então a festa, que era um ajuntamento de união, passou a ser uma festa caótica, onde pessoas desfaziam de pessoas, onde pessoas que tinham humilhavam os que não tinham. Aí Paulo vem nos dizer que nisto, porém, vos digo, não vos louvo, porquanto ajuntais não para melhor, senão para pior. Eles se ajuntavam, o propósito de Deus desse ajuntamento era para que fosse o bem, só que estava sendo mal. E isso era realizado antes da ceia e em alguns momentos no momento da ceia. Porque era para ser gerado uma união, era para ser gerado uma confraternização. Era esse o objetivo. Só que o povo de Corinto perdeu. E aí, passa-se os tempos, você começa a observar que a Santa Ceia do Senhor, no decorrer dos anos, ainda hoje, muitas vezes é um elemento de separação, só que é instituída para unir, é para trazer, é para juntar. Só que os homens, elas vão separando aquilo que Deus disse que é para juntar. Então nós não podemos esquecer qual é a vontade do Senhor. Aquilo que Deus instituiu para ser fraternal, para ser
em sustento mútuo, para aquele que tivesse, dar para quem não tinha, para aquele que não tinha, receber de quem tinha. O homem faz a separação. E aí se dá a necessidade do apóstolo Paulo intervir. Vamos no versículo 21 e no versículo 22. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga. 22. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Nisto não vos louvo. Esta reunião de ajuntamento passou a ser uma ferramenta de preconceito. Olha, os que tinham se embriagavam, enchiam a cara, enchiam a barriga, e os que não tinham eram envergonhados. Era, se o pirão é pouco, ó, eu primeiro. E infelizmente isso se dá no meio da humanidade. Aquilo que é para mim olhar para o meu irmão, compartilhar com o meu irmão, eu muitas vezes vou pensar primeiro no meu umbigo. Mas espera aí, o irmão trouxe carne moída, eu trouxe uma picanha na festa. Então eu vou comer minha picanha aqui, deixa ele comer. Mas a vontade do Senhor não é essa. A vontade do Senhor não era essa. A vontade do Senhor era que ele se compartilhasse. A vontade do Senhor é que eles se unissem. A festa ágape e festa do amor era para haver amor, não dissensões entre eles. E não é diferente nos dias de hoje. Nós como igreja, a vontade de Deus é que nós se una, é que nós nos amamos. E aí, o que nós temos que pedir ao Senhor todos os dias, nos ajuda. Ajuda eu compartilhar com meu irmão, ajuda eu compartilhar com a minha irmã. Me dá graça para o meu irmão, para ele conseguir compartilhar comigo, conviver comigo, com o meu jeito, com as minhas maneiras, com os meus costumes. Nós não podemos nos dar a permissão de caminhar como os coríntios estavam caminhando, como aquele povo daquela época estava caminhando quando se trata da ceia do Senhor. Nós não podemos. Nós temos que entender que é um momento de união, é um momento de transformação, é um momento de arrependimento. Deus nos traz num dia como hoje, tão somente para nos transformar, para nos mudar, para nos ajudar. Amém? Amém. A Santa Ceia do Senhor é isso, é mudança, é transformação.
Amém? Amém. Não podemos nos permitir entrar num culto de Santa Ceia e sair da mesma maneira. Amém? E é interessante, igreja, lá no verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Jesus, ele inaugura um novo tempo, a nova aliança. E vocês observaram em que momento Jesus inaugura um novo tempo, essa nova aliança? Porque até então existia a Páscoa, aonde o homem trazia um cordeiro, precisava sacrificar, precisava de elementos. E Jesus, na noite em que foi traído, ele expressa a maior expressão de amor, porque Jesus poderia dizer: peraí, como eu sei que vai ter alguém que vai me trair, eu vou fazer nada, mas não. Jesus expressa o seu amor em momento de traição, de dor, e faz isso porque a Santa Ceia do Senhor não é um momento, a Santa Ceia do Senhor não é um elemento de exclusão, não. É um elemento de comunhão, de ajuntamento, de amor, de tudo que há de bom em Deus para conosco. Esse é o elemento da ceia do Senhor. É Jesus sabendo que está sendo traído, que está havendo uma conspiração, mas ele derramar, se entregar por cada um de nós. E essa demonstração de amor é realizada diante dessa demonstração de maldade. Porque se Jesus, por sua vez, está ali derramando o amor dele, Judas estava ali com o coração cheio de maldade para entregar Jesus. E quando Jesus faz essa inauguração da nova aliança, a partir desse momento não precisa mais de haver o cordeiro, não precisa mais de sacrifício, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus tirando a Páscoa, tirando a lei, tirando os usos e costumes e se colocando para ser o elemento de salvação, para ser o elemento de transformação da minha e da sua vida. Amém? Abre para nós 1 Coríntios, volta no capítulo 2, o verso 8. O qual nenhum dos principados deste mundo conheceu, porque se o conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Está lá os judeus, está lá os romanos, está lá o sumo sacerdote articulando, fazendo tudo aquilo que eles acreditavam
que seria a honra, a vitória. E aí está Jesus, Filho de Deus, sendo Ele Deus, sabendo de todos os planos deles que eram tramados aos arredores. Olha o que diz: faziam isso porque não sabiam, não conheciam que iam falhar, porque ao crucificar Jesus, aquilo que eles acreditavam que era vitória, passou a ser vitória minha e sua e de toda a humanidade que nele crê. Quando eles que crucificaram a Jesus acharam que venceram, foi Pilatos, não, foi o sumo sacerdote. Jesus está simplesmente inaugurando a era da graça sobre a minha e a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Então, eles fizeram e vão fazer, porque não conhecem a glória de Deus. Porque se conhecesse não ia perder tempo. Porque Jesus crucificado ressuscitou e está à destra do Pai. Amém? E essa maior estratégia do inimigo é interessante, que vai nos levar lá em Gênesis no capítulo 3, o verso 15, e é a confirmação daquilo que foi falado sobre o filho, a semente da mulher, pisar a cabeça de Satanás. Lá no início, Deus faz uma promessa e na crucificação de Cristo se cumpre, porque ele foi pregado no madeiro, mas ele venceu principados e potestades. Amém? Abre para nós o verso 26, o verso 26 do 11, 1 Coríntios 11, o 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele... Quando eu e você comemos do pão e tomamos do vinho, do cálice, estamos fazendo duas coisas. A primeira, um memorial, porque nós devemos lembrar do sacrifício de Cristo. Segundo, nós estamos tendo a esperança até que Ele venha. E aí eu e você precisamos nos apropriar. Quando eu e você sai daí para vir aqui, ou é levado até você o pão e o cálice, eu e você precisamos nos apropriar. Tecer a Deus o memorial e termos a esperança que Ele voltará. E se apropriar é simples. Uma pessoa sentada a uma fonte de água por muitos e muitos dias, se ela não beber daquela água, o que vai acontecer? Não adianta eu e você conhecer sobre a ceia, não adianta eu e você saber sobre a ceia, nós precisamos tomar posse, se apropriar. Não adianta eu sentar ao lado de uma fonte de água e não beber a água dela. Vai chegar uma hora que eu vou ficar desidratado e vou... Então, não adianta sabermos o porquê ou para crer. Para quê? Nós precisamos nos apropriar.
Nós precisamos saber o que verdadeiramente o Senhor quer com a Santa Ceia sobre as nossas vidas. Amém? Então é isso. É um memorial. É saber que Ele morreu em morte de cruz, mas que um dia voltará e nos levará para a eternidade. Amém? É isso. É isso. É ter a cada dia dentro do nosso ser esse memorial. E essa esperança. Ai, Senhor, eu espero em Ti. Eu espero em Ti, Senhor. Eu espero em Ti. Amém? Nós esperamos em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Abre para nós o verso 27 e o 28. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Porquanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Esses dois versículos são versículos de muita discussão, muitos debates e algumas interpretações que infelizmente são erradas. Porque quando diz porquanto todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, o 26. Aí o 27, porquanto qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado. Indignamente. Quem é digno entre nós para beber a ceia do Senhor? Como que é ser digno para beber a ceia do Senhor? Quando a gente vê o verso 28 que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Igreja, nós não somos dignos. Nós não somos dignos. Mas é o Senhor que nos dá a dignidade. Quando fala no verso 8, examinai, pois o homem a si mesmo é pessoal. Não é eu examinar você, você me examinar. Não é eu examinar o meu irmão, mas é eu me examinar. É eu olhar para dentro de mim e eu fazer esse exame. E digno nós não somos, mas o fato de sabermos que não somos dignos já nos dá a dignidade para tomar a Santa Ceia do Senhor. Porque se eu chegar aqui, olha, eu sou bonzão, eu sou santo, eu jejuo, eu oro, se eu me colocar como eu, bom, acabou toda e qualquer dignidade que o homem pode ter. Nós somos dignos a ponto de sabermos que somos indignos, que não somos merecedor. Aí o Senhor nos faz digno de tomar. E o examinar não é um elemento de exclusão, não. Não é para mim me examinar e correr. Mas muito pelo contrário, é eu me examinar e me limpar, tirar de dentro de mim tudo aquilo que me faz essa separação
é eu me examinar e ver todos os meus pecados e colocar fora, colocar nele, porque nem eu mesmo tenho condição de perdoar os meus pecados, são o Senhor que me perdoa, é o Senhor que nos limpa, que nos purifica. Então examine, pois, o homem a si mesmo. E aí diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Está dizendo que é para mim e você se examinar e correr da ceia? A palavra está dizendo isso? Mas muitas vezes a gente se coloca nessa condição. Eu não sou digno. Eu estou em pecado. Mas se limpa diante do Senhor. Examine-se, se limpe e coma e beba. Examinai não para te excluir, mas para você, em vez de correr da ceia, é para você correr para a ceia e se libertar do pecado. Amém? Isso aqui não é um elemento de exclusão, mas sim de inclusão, de purificação. A Santa Ceia é para nós nos purificarmos no Senhor. Por isso que diz: examine, olha para dentro de si. E tudo aquilo que você sabe que precisa ser tirado, tire. Mas não corra da ceia, mas vai para a ceia e corra do pecado. Amém? Amém. É isso. Examinar-se a si mesmo. E assim, o cuidado que nós temos que ter é que nós somos especialistas em examinar sempre o outro. Por isso que a palavra fala, e é clara: examine, pois, o homem a si mesmo. Um apóstolo não pode examinar. Um bispo não pode examinar. Um pastor não pode examinar. Um presbítero não pode examinar. Um obreiro não pode examinar. Pois é você que tem que se examinar a si mesmo. Amém? Se examine e tire tudo aquilo que precisa ser tirado. E coma e beba. Mas não deixe que o pecado tire de você a comunhão da Santa Ceia do Senhor. Amém? Amém. Felipe, abre para nós o verso 33 e o 34. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Alguma tradução, quando for ter contigo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Amém? E nós precisamos discernir o que é o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? É cada um de nós.
Quando lá Paulo repreendeu os coríntios, é porque cada um estava fazendo o que queria, cada um fazia do jeito que bem entendesse, e não discernia o corpo do Senhor. A igreja, ela é uma família. E qual é o membro da família que quer o mal para a sua família? A igreja, ela é o rebanho do Senhor, onde Jesus Cristo é o pastor. E um rebanho, você vai ver ele andando sempre em bando, né? O nosso sentimento tem que ser de valorização da graça de Deus. Quando Jesus instituiu esse novo testemunho, essa nova aliança, Ele deu para mim e para você a oportunidade de termos a esperança na volta dele, de nós sabermos que estamos aqui, nós passamos por todas as aflições, mas que um dia Ele voltará para nos buscar. E Ele fez a expressão maior de amor, porque Ele não colocou nada em troca, em preço, mas Ele próprio se fez Cordeiro de Deus. E aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu e você temos em Cristo Jesus a liberalidade para nos limpar, para nos purificar e assim participar da ceia do Senhor. E todas as vezes que fizerem, fazei em memória, levantar um memorial ao Senhor, louvar, engrandecer ao Senhor, bendizer o teu santo e poderoso nome. Temos as regras, sim. Você vai ver igreja que para tomar a Santa Ceia precisa ser batizado. Você vai ver igreja que se entra um divorciado não pode tomar a Santa Ceia. São regras. Mas o Senhor Jesus deixa bem claro na palavra dele que todo aquele que crê. Então, igreja, nós precisamos discernir a cada dia e não fazer da Santa Ceia do Senhor um uso e costumes. Há igrejas, há entendimentos que é uma vez por ano, outras é uma vez por mês, outras são semanalmente. Mas eu e você precisamos saber que aqui não é um uso e um costume, mas é nós se alinhando com Deus. É nós se alinhando com Deus. É eu chegar, saber que eu não sou digno, mas eu me limpar. É eu confessar. E é eu absolver a graça de Deus. E assim participar da ceia do Senhor. Nós precisamos, como igreja, valorizar o banquete da graça de Deus. Da graça de Deus. É graça, não é merecimento. É Ele, pelo amor dEle, nos dá condição, nos faz digno. Amém? É um amor incondicional de Deus para com cada um de nós.
Quanto custa para mim e você tomar a ceia do Senhor? Nada. É barato. Mas para o Senhor Deus Todo-Poderoso custou tudo. Custou a vida do seu único filho. Aquilo que para mim e você é de graça, para o Senhor custou tudo. Então nós precisamos valorizar. Não podemos humanizar. Fomos ministrados acerca do automático. Não podemos tomar a Santa Ceia automaticamente. Hoje é dia. Hoje é minha escala. Não. Nós precisamos tomar a Santa Ceia discernindo o corpo de Cristo, que foi moído no madeiro, mas que trouxe vida e salvação para mim e para você. Amém? Na Santa Ceia devemos adorar e reverenciar a memória do sacrifício de Cristo. Nós precisamos, se chorar, chorar na presença de Deus, se cantar, cantar na presença de Deus, se pular, pular na presença de Deus, se gritar, gritar na presença de Deus, mas em memória do sacrifício de Cristo. Amém? Saiba que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, amou eu e você antes da fundação do mundo. Há aqueles que acreditam que Jesus foi para a cruz por causa de Judas, por causa dos romanos, por causa dos judeus. Ei, ele foi por causa do amor do Pai, por você e por mim. Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. E aí Jesus fala: o meu corpo que é dado por vós. Não foi um sacrifício, não foi um julgamento, não. Jesus tomou, Jesus absolveu o propósito do Pai. Se possível, passa, mas Pai, que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era que eu e você herdasse a nossa salvação e a nossa vida eterna. Amém? Amém. Nunca esqueça disso. A vida eterna. Quanto é isso? Dá para contar nas mãos? Alguém tem uma calculadora? Mas com toda a tecnologia do mundo nós não conseguimos contar. É eterno. É eterno. A vontade de Deus. Olha que Deus maravilhoso. Se a gente parar e analisar esse amor de Deus, nos constrange. Amém? Amém. Nos constrange. Deus amou de tal maneira. Nunca venhamos esquecer, não só hoje no momento da Santa Ceia, mas nas nossas vidas. Nunca venhamos esquecer o amor de Deus para conosco. Não podemos deixar que nada e nem ninguém tire isso de nós, tire isso da nossa consciência, que o amor dele
não é grande, mas é infinito por nós. Amém? Momento não de se ajuntar, mas o momento de estarmos em comunhão. Momento de levantarmos um memorial ao Senhor. Um momento de valorizar o sacrifício de Cristo. Isso é a ceia do Senhor para as nossas vidas. Amém? Levante a sua mão em posição de receber. Que o amor do Pai e que essa graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, esteja comigo, esteja com todos nós. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. E que ao tomarmos hoje essa ceia, nós possamos caminhar por todo este mês, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Amém.